Irmãos, ontem eu levei o pedreiro para a construção. Ele fica lá algum tempo, depois a gente traz de volta, ele fica aqui algum tempo e retorna para pegar o serviço lá. E ontem foi dia de levá-lo. Saí daqui, pegamos chuva, não muita, mas chegando em Três Marias pegamos muita chuva. Num certo trecho ficou muito pesada a chuva, quase não dava para ver a estrada. A cidade que a gente já via ao longe sumiu, ficou debaixo de uma manta branca de água. E passamos o depósito, compramos ali 10 sacos de cimento, mais alguma coisa, coloquei na caminhonete e seguimos. Saímos do asfalto, pegamos a parte de terra. Existem 4 pontos até lá que normalmente na época de chuva viram pequenos córregos, né? Tamanho pequeno. Mas o primeiro estava bem cheio, muito cheio. Fundo de pedras, a caminhonete passou bem, mas a gente já ficou meio apavorado. Tanto quanto deslizante o solo. Passamos no segundo, também estava bem cheio. Mas quando passei no terceiro, eu cheguei, um lugar bem fundo, eu desci, eu vi que tinha um carro bonito, um sedã, parado do outro lado, bem na estrada, com medo de entrar, com muita sabedoria. Que bom que não entrou. A água estava excessivamente alta, mais do que todas as vezes que eu já tinha visto. Eu fiquei com um pouquinho de medo de entrar, mas precisava passar. Considerei que o carro era alto, tinha tração 4x4, estava carregado, achei que dava para passar e passei. A dona manobrou, era uma senhora que dirigia o carro, ela manobrou para que eu pudesse passar. E quando eu passei do lado dela, ela me perguntou se eu conhecia algum outro caminho que não aquele. Ela tinha visitado alguém por ali, o carro tinha 3 juniores atrás, um adolescente na frente, ela que dirigia. E ela disse: quando eu passei, isso era um córrego, agora é um rio. É verdade, porque aquela chuva que eu vi chegando na cidade foi sobre a cabeceira lá do riozinho, do córregozinho. E choveu tanto e tão rápido que de uma hora para outra aquele pequeno riacho virou um rio. E ela fez bem em não passar ali. E eu disse para ela assim: eu conheço outro lugar, você vem atrás de mim. E ela disse: você sabe exatamente, você vai para esse lugar? Eu falei: vou para esse lugar, pode me seguir. E aí ela manobrou o carro dela, andamos mais uns 5 quilômetros e chegamos a uma via que liga o Pontal à rodovia. Eu disse para ela: vira aqui à esquerda, você vai andar 10 quilômetros, estrada de terra, tem 3,5 de subida, mas está encascalhada, seu carro vai subir bem. Você vai chegar na rodovia, pega a rodovia à esquerda, vai chegar na cidade sem problema. Aí uma menininha que estava atrás disse assim: mas... Aí a dona disse para mim assim: mas eu acho que eu estou com a gasolina na reserva. Eu falei: já acendeu a luz? Ela disse: não, mas vai acender. Eu falei: mas eu acho que essa reserva te leva lá. Mas faz o seguinte, pega o meu número de telefone, eu vou ao Pontal descarregar um cimento. Se você tiver problema, me liga, porque na volta eu passo por esse caminho e dou socorro para vocês. E aí a menininha que estava atrás disse assim: e se não tiver sinal? Menina inteligente, né? No meio do mato, estrada de terra, é verdade. E se tiver numa parte que não tem sinal? Eu disse para ela assim: você pega essa mão, pega essa outra mão, faz assim e ora a Deus, porque Deus responde a oração. O Senhor Deus nunca deixa desamparado aquele que busca por Ele com o coração sincero. Aí essa senhora disse assim: você sabe que a hora que você apareceu lá e que você começou a nos guiar, ela falou dentro do carro assim: ele é um anjo que Deus mandou para tirar a gente daqui. Irmãos, como é bom a gente ter algo de concreto que nos mostre o caminho, que nos mostre a direção. E às vezes a gente lê a palavra de Deus e não encontra o concreto para nos mostrar o caminho. Nós ficamos quase sempre naquilo que fica numa abstração, que fica numa simbolização, mas que nós não percebemos o imperativo de praticar o que está escrito. A carta aos Colossenses, ela tem apenas 4 capítulos.
A carta aos Colossenses foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Por quem? Paulo apóstolo. Paulo apóstolo não é contemporâneo de Jesus. Ele não viu Jesus pregando, ele não viu Jesus fazendo milagres, ele não sentou ao lado de Jesus, ele não conheceu Pedro logo nos primeiros dias de apostolado, porque Paulo está ali mais ou menos 50 anos depois de Jesus. Então, quando se passam aí alguns anos, 60, mais ou menos anos 60, 65, Paulo encontra-se preso em Roma. Já havia sido preso, levado a Jerusalém, de Jerusalém ele apelou para César, tinha chegado a Roma. De Roma, ele fica sabendo que uma cidade que ele não tinha visitado, mas que era perto de outras duas cidades grandes que ele havia sim visitado na sua terceira viagem missionária. A cidade era Colossos, ele não tinha ido lá, mas era perto de Laodiceia e Herápolis, de duas grandes cidades. Havia ali, por um trabalho evangelístico e pastoral de um homem chamado Epáfras, uma igreja firme, uma igreja sólida, uma igreja madura. Ele havia conhecido um rapaz que fugiu daquela cidade, um homem chamado Onésimo, que ele conheceu na prisão em Roma, e que ele prega o evangelho para esse Onésimo. Onésimo se converte e conta para ele que era um escravo fugitivo de um homem chamado Filemon. Quando fala Filemon, Paulo diz: eu conheço Filemon. Filemon é meu filho na fé. Você era escravo de Filemon? E ele disse: sim, mas agora eu aceitei Jesus. O que eu devo fazer? Paulo diz: volte a Filemon. Mas Filemon não vai te receber como um escravo fujão, ele vai te receber como um irmão. Paulo pega então um papel, escreve uma carta, ou dita e alguém escreve a carta, e esse homem Onésimo volta então para Colossos, a cidade de onde ele havia fugido, e ali, junto com Filemon, com Epáfras, ele e mais alguns fortalecem a igreja. De alguma forma, Paulo fica sabendo que algumas coisas estavam acontecendo na igreja. Primeiro, as pessoas estavam dando mais atenção à filosofia grega e mais atenção aos costumes judaicos, principalmente a forma legal de ser religioso, o guardar o sábado, não comer carne de porco, se circuncidar, aquelas coisas que os judeus diziam que era importante para servir a Deus. Paulo, muito preocupado, escreve a carta de Colossenses. Mas a carta de Colossenses tem 4 capítulos. Os 2 primeiros capítulos, a gente acaba estudando, lendo, ou não entendendo direito, ou ficando no que eu chamo de uma abstração. Porque no primeiro capítulo, o Paulo vai dizer sobre Jesus. Ele vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ora, o que isso significa? Significa que o Deus invisível faz para si uma personalidade acessível a toda a criação que ele fará acontecer a partir dessa imagem. Deus primeiro teve que fazer uma imagem para si, entenda, há um Deus invisível, há um Deus que jamais vai ser alcançado, que Jesus, nos primeiros 6 capítulos do Evangelho de João, vai explicar em 2 dos seus discursos, dizendo assim: ninguém jamais viu ao Pai, a não ser aquele que veio do Pai e pode apresentá-lo. Há uma instância, há uma dimensão, há um lugar, há um algo que a mente humana não vai alcançar, por uma razão muito simples: a mente criada não pode alcançar a mente criadora. É impossível para o homem que é limitado alcançar o que é ilimitado. Nós só alcançamos do ilimitado o que o ilimitado quiser mostrar de si mesmo. Por isso é que Jesus vai dizer assim: só aquele que veio do Pai pode apresentá-lo. Quando Filipe questiona e diz: onde está o Pai? Mostra isso, basta para nós. Jesus diz para ele: Filipe,
há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê ao Pai. Então entenda uma coisa: o Deus invisível permanecerá invisível, e nós só conheceremos do Deus invisível o que Ele fez para ser conhecido. Ele se revela plenamente no Filho Jesus. Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Jesus é a plenitude da divindade. Você quer ter um encontro com o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, o Deus que sustenta os espíritos e os homens, o Deus do passado, do futuro e do presente é Jesus. Então Paulo, preocupado com essa situação em que os homens estão agora pendendo ou para o legalismo dos judeus ou para a filosofia dos gregos, patrocinados pelo Império Romano que está ali mantendo essa situação, Paulo diz: o caminho é crer em Jesus. Assim como vocês receberam a Jesus pela fé, vocês devem permanecer na fé, e tudo quanto fizerdes, ele vai fazer isso no último capítulo, ele vai falar isso, e tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Vivam para o Senhor, acordem para o Senhor, caminhem para o Senhor, comam para o Senhor, durmam para o Senhor. Esse é o capítulo número 1. Capítulo número 2 também tem uma certa dose de abstração, porque ele vai dizer assim: olha, ninguém vos julgue por dias de festa, por sábados, dias sagrados. Ninguém domine sobre vocês com pretexto de humildade e santidade, dizendo: não comam aquilo, não peguem nisso, não façam daquele jeito. Não se deixem enredar por vãs filosofias, nem por culto aos anjos. Assim como recebestes a Cristo, também andai em Cristo. Mas ele não explica nada sobre essas filosofias, ele não faz um tratado sobre o final na graça daquilo que foi dado como lei aos judeus. Ele não explica isso e a gente fica meio boiando, porque Paulo mesmo vai escrever depois, com a sabedoria que lhe foi dada e que algumas pessoas pervertiam, coisas que podem se contrapor a isso. Quando ele diz: ninguém vos julgue pelo comer ou beber, mais na frente ele diz que aquilo que é recebido com ação de graças e pela palavra está santificado. Então não é só dar graças, existe a limitação que a palavra nos dá. E aí a gente pergunta: Paulo, o que da palavra, onde da palavra? E ele não explica. E aí a gente fica à mercê de entendimentos de tantos teólogos, de tantos aventureiros, e da boa vontade da gente de estudar, da garra, da raça, de achar na palavra, no estudo da palavra, a explicação dessas coisas, que quase nunca acontece. Essa garra e essa raça. Normalmente, entra semana, sai semana, as pessoas não leem as Bíblias que tem. Normalmente, entra semana, sai semana, as pessoas mandam telegramas. Hoje não tem telegramas, não. Os mais jovens vão perguntar assim: tio, o que é isso? O que é telegrama? Telegrama é uma espécie de zap que existia antigamente. Ninguém tinha celular, mas tinha correio. A gente ia no correio e passava uma espécie de zap e chamava isso de telegrama. E tem gente que manda zap de oração para Deus, né? Você não entra na presença de Deus para se alimentar da presença dele, e nem entra para se derramar, mas você manda pequenos telegramas: Deus, obrigado por essa comida em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Deus, eu vou dormir, obrigado pelo descanso da noite. Acabou. Parece que não existe na Bíblia uma orientação que Jesus nos dá dizendo: e tu, quando quiseres falar com teu pai, entra em secreto no teu pai, fecha a porta, fala com ele que está ali em secreto vai te responder. Por isso é que eu falei com a menina: pega essa mão, junta e ora, porque Deus responde. E responde, irmão. Essa é a minha experiência com Deus. Deus responde oração. Mas se você não ora, se manda apenas telegramas, Deus também responde com telegramas. Você diz: Deus, obrigado pela comida. Ele diz: tá. Puf. Deus não fala comigo, pastor. É verdade, você não fala com ele. É uma relação de mão dupla. No capítulo 4 a coisa é um pouquinho diferente. No capítulo 4, Paulo, no final do capítulo 3, entrando no capítulo 4, o Paulo vai dizer assim, ele vai dar alguns conselhos, olha aqui para mim em nome de Jesus, que não tem nada de espiritual, são conselhos práticos de quem é vivido.
Ele vai dizer assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Oh, que descoberta, que espiritualidade. Irmão, não tem espiritualidade nenhuma aí. Se você achou uma mulher e diz para ela: eu te amo, e você é fiel a você, seja fiel a ela e ame essa mulher. O que tem de espiritual nisso? Não tem nada de espiritual nisso. Paulo está pegando algo que é absolutamente comum e dizendo assim: se lembrem que a inteligência é algo que Deus colocou em cada um e você já tem. Use a sua inteligência. Esposas, sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Não submissão no sentido de ser anulada, mas no sentido de ouvir o seu marido. O que é que ele tem a falar? Qual é a opinião dele? Eu vou pensar, eu vou estar de acordo, ou eu vou ponderar com ele porque sou ajudadora idônea, porque de repente ele tem uma péssima ideia que coloca em risco alguma coisa que nós temos. Então, como ajudadora idônea, eu vou chegar junto e vou dizer: vem cá, vamos olhar isso a partir de outro ponto de vista. Não é uma submissão dizendo: bate porque eu gosto, me joga na gaveta. Não, não é isso. Mas é dizer assim: ok, deixa eu te ouvir, quais são as suas razões? Querido, eu acho que não está certo isso. Querido, é boa essa sua ideia. Manter a sua posição de ajudadora idônea, como diz a palavra, também não tem nada de espiritual. Tem uma lógica muito grande nisso. E ele vai dizer: filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo diante de Deus. Sabe, irmãos, às vezes os pais da gente não nos dão o amor que nos é devido como filhos, por N razões, mas continuam pais. O respeito devido ao pai não é porque ele ama, é porque ele é pai. Não é pelo que ele fez, é pelo que ele é. A autoridade vem de cima. Há um nexo, há um caminho. O respeito não é algo que vem de eu gostar ou não gostar. O respeito é algo que vem por eu saber que devo respeitar. É eu entender a lógica da autoridade. Filhos, obedeçam aos vossos pais. E aí Paulo vai dar um parecer dele, dizendo assim: olha, quero lembrar vocês, filhos, que tem mandamento, mas que tem recompensa. Esse é o primeiro mandamento que Deus disse: se os filhos obedecerem e honrarem aos seus pais, tudo que fizerem vai dar certo e vão viver bons dias sobre a terra. Muita gente acha que viver bons dias é viver muito. Nem sempre viver muito é viver bem, mas às vezes viver pouco e viver bem é uma realidade. Você viverá bons dias sobre a terra se você honrar o seu pai e sua mãe. Também não tem nada de espiritual nisso, é lógico. E ele vai dizer: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Também é experiência, não é espiritualidade. Às vezes, para os pais e para as mães, é muito difícil compreender que os filhos cresceram. Não é raro a gente encontrar alguém que apresenta o filho de 60 anos e diz assim: esse aqui é meu menino mais velho. Você fala: seu menino tem 60 anos, tem mais cabelo branco do que o senhor, tem mais cabelo branco do que a senhora, ou então o senhor ainda tem cabelo e seu filho não tem mais. Mas ele diz: é meu menino. E às vezes para o pai e para a mãe é difícil olhar para o filho e perceber que o filho cresceu, mesmo que ele tenha se tornado mais velho, ou ela tenha se tornado mais velha. Paulo diz então: pais, não irritem os vossos filhos. Reconheçam que os seus filhos estão amadurecendo, estão desenvolvendo personalidade, têm direitos, têm vontades, têm capacidades e têm, sobretudo, autonomia. Reconheçam essa autonomia. Não sejam empecilho à fé deles. Também não tem nada de espiritual aí, irmãos, não tem. Tem aí uma lógica de quem é vivido e dá conselhos a quem é mais novo. Só isso. Claro, óbvio, que toda a Bíblia é espiritualizada, que a carta de Colossenses é espiritualizada, que isso também tem uma espiritualidade, mas não é dessa espiritualidade que nasce, não é uma revelação, não é um milagre, não é um entendimento instantâneo que vem para Paulo para ele escrever isso. Isso é experiência de homem maduro que é posta aqui. E é chancelada pela espiritualidade. Mas o capítulo 3 tem alguma coisa que é absolutamente, obreiros, difícil de fazer.
O capítulo 3 é um capítulo que eu chamo de desafio à espiritualidade de quem quer caminhar com Jesus. E eu quero lê-lo com vocês, uma parte deles. Vamos ler? Colossenses capítulo número 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, paixões, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos, aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, aqui está a coisa mais difícil. Primeiro, tem uma declaração aqui, que tem uma base filosófica existencialista espiritualizante. Vocês já estão mortos em Cristo. Vocês já estão mortos em Cristo. Então eu quero propor aqui um exercício de imaginação. Vamos imaginar, tá? Que eu e você e vocês possamos colocar uma grande tela aqui, e nessa tela nós temos a capacidade de projetar o futuro, imagens do futuro. Nós vamos assistir como num telão o futuro de todos nós, uma hora, um dia, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. Nós veremos 100 anos passando na nossa frente. Você vai ver a sua vida dia a dia passando em velocidade daqui até 100 anos. Então faça conta, você que está com 35 anos, vai assistir da sua vida, desse momento até daqui 135 anos, de dias corridos. Pode ser que no dia número 77 anos, 4 meses e 3 horas, você se veja tendo um infarto. Põe a mão e cai. Pode ser que daqui um ano, nessas imagens de daqui um ano, 6 meses, 1 semana e 10 horas, você se veja batendo de frente com uma carreta. Pode ser que você que está com 45 anos, se veja daqui mais 45 anos, com 90 anos e 2 horas, morrendo de velhice, em cima de uma cama, cercado pelos filhos e netos, segurando a mão do médico, dizendo adeus.
Mas o fato é que o que Paulo está propondo para nós no capítulo 3 é: nós já estamos mortos, nós já morremos. A vida, como nós a conhecemos, já perdeu sentido. Ele já nos fez entender, Cristo nos fez entender que esse mundo está entesourado para o fogo. Pedro vai escrever, não Paulo, mas Pedro, vai escrever na sua segunda carta, no capítulo 3, que assim como o mundo do passado foi destruído, as civilizações foram destruídas pela água, esse mundo como nós o conhecemos está entesourado para o fogo. E aí o Pedro vai dizer assim, sabendo disso, que tipo de vida a gente deve viver? Sabendo que nós já estamos mortos, que a nossa caminhada na terra é uma caminhada que vai nos levar à morte, vale a pena a gente viver produzindo injustiça? Vale a pena a gente viver para ganhar dinheiro? Vale a pena a gente ficar preocupado com o que a gente vai comer, dormir, para onde a gente vai viajar? Paulo começa a propor para nós uma revolução de pensamentos, dizendo assim: a partir dessa notícia de que nós já estamos mortos em Cristo, que tipo de vida a gente deve viver? Parafraseando Pedro, qual é o tipo de vida que a gente deve viver? E aí ele diz: vivam pensando nas coisas de Cristo, vivam pensando nas coisas de cima, lá onde Cristo vive. Não num sentido de altitude, de altimetria, não, ele não está falando de você olhar para cima literalmente, olhar para o céu azul de nuvens brancas, aliás nesses dias nem tão brancas, mas muito cinzas. Ele está dizendo: pense nas coisas elevadas. Onde é que Jesus está? Ele está no mundo espiritual, é para lá que eu vou. Quais são os valores do mundo espiritual? Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Sabe quais são os valores da terra que estão destinados à destruição? Enriquecimento. O homem vale pelo que tem. Se você para aí na porta um Fiat 147/80 branco, você tem um valor. Se você para um carro importado, do último modelo, do último ano, do último lote que chegou ao Brasil, o seu valor é outro. Sabe o que isso vale lá do outro lado? Nada. Sabe o que vale aqui? Vale o lugar que você tem. O cara é um ilustre desconhecido, mas por uma dessas brincadeiras do destino, ele se torna senador, ele se torna deputado federal e vem visitar a igreja. Nós o trataremos como excelência, nós o trataremos como uma autoridade, nós colocaremos o melhor lugar para ele. As pessoas chegarão e vão falar de uma forma rebuscada, é uma autoridade. Sabe qual é o valor que tem um deputado, um senador, um imperador, um rei, um general, lá do outro lado onde Cristo vive? Nenhum. Nós aqui damos muito valor aos títulos. Eu sou graduado pela Federal de São Paulo e não me tornei PT, ou me tornei PT. Eu sou pós-graduado em Oxford, eu fiz doutorado e falo o nome, eu viajei pelo mundo, eu fiz conferências, isso tem muito valor. Tem pessoas que exigem serem tratadas de doutor. Sabe quanto isso vale lá onde Cristo vive? Nada. Mas muita gente advoga-se também diante de Deus pela vida religiosa que tem. Eu tenho 30 anos de crente. Já encontrou gente falando isso? Orgulhoso? Eu tenho 40 anos de fé. Eu já abri 10 igrejas. Eu sou dizimista fiel. Conheci um moço que disse para mim assim, com todo orgulho, revestido de humildade. Eu olhava para ele, ele era humilde, ficava assim, mas ele falava com tanto orgulho: eu sou dizimista tão fiel, que se eu ganhar um queijo, eu vou na venda e peso o queijo, e digo: quanto custa o queijo? Nesse peso, R$16, eu vou no meu dinheiro e tiro R$1,60 e dou de dízimo. Puxa vida, isso é que ser legalista e dizimista. Também isso não tem nenhum valor diante de Deus, irmãos. Teria até todo valor se ele fizesse e não me contasse. Se ele não contasse com aquele arrombo de orgulho de si mesmo, como eu sou perfeito. Isso não tem valor nenhum do lado de lá. Pensai nas coisas do alto onde Cristo vive. E aí ele diz uma coisa que fica difícil para mim e para você. Volta os olhos à palavra de Deus, ao verso número 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aqui é que a porca torce o rabo, como diz na roça. É aqui que a coisa fica difícil. Faça morrer os seus apetites carnais. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que eu estou na carne.
Paulo está dizendo, sabe aquele cara gostoso, lindo e cheiroso, bonito, alto, loiro, de olhos azuis, ou morenaço de ombro largo? Sabe aquela menina de corpão, violão? Sabe aquela menina que mexe com você, com o seu imaginário, que você olha para ela e fala, Deus, tira isso da minha frente, e você diz, não, Deus não tira não, deixa ela aí. Ele está dizendo, difícil é você não olhar para esse cara gostoso, para essa menina maravilhosa, e não desejar. Faça morrer essa sua vontade. Faça morrer a sua vontade, e ele vai dar nome a isso, ele vai dizer a prostituição, a impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, a avareza. Sabe o que é avareza? Avareza, ele diz aqui, é idolatria. Avareza é a gente amar o dinheiro. Tem gente que ama o dinheiro. E hoje em dia tem uma modalidade nova de avareza, que varreu as igrejas e veio revestido de espiritualidade. Dia desse alguém chegou e disse, pastor, descobri um pastor que prega na internet algo maravilhoso. O que é que ele prega de algo maravilhoso? Não é preciso mais ser dizimista, Deus aboliu o dízimo. Não, não é maravilhoso, você já era uma pessoa avarenta, você precisava só de um empurrãozinho, sabe? Você só precisava achar uma razão para dizer, estou livre. Não, nós não estamos livres, ninguém é livre. Nós fomos tirados do império das trevas, como Paulo vai escrever aqui nessa mesma carta, e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Então nós somos servos e tributamos ao nosso Deus em alegria, reconhecemos com o dízimo, com a oferta, com o sacrifício, que tudo vem dele. Aí Paulo diz, cuidado com a avareza, porque a avareza está entrando na igreja revestida de espiritualidade, de uma filosofia humanista que afasta os homens de Deus. E aí ele vai dizer mais, presta atenção no que ele diz, volta os olhos à palavra de Deus. Se ele parasse por aí, ele diz assim, verso 8, mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira e da cólera. Ah, irmão, quem é que gosta de comer? Segunda pergunta, quem gosta de comer bem? E quem gosta de comer bem e muito? Ah, tem uns aí. Então, eu e você sabemos o como é difícil ficar sem comer, não é verdade? Você acorda, faz a sua higiene pessoal, troca de roupa, e a primeira coisa que você quer é encontrar o café da manhã. E café da manhã de algumas pessoas é uma obra de arte. Você olha assim, é mesa cheia, né? E o almoço? Irmãos, eu fico olhando, às vezes eu estou viajando, e eu paro para almoçar em algumas paradas, eu fico pensando como é que o camarada sobrevive depois do almoço. É sério, porque é uma montanha. Eu fico olhando para aquilo, às vezes o meu prato fica até cheio, mas eu descobri uma técnica que é coloque bastante salada, faça um montão de salada e engane os seus olhos, depois você coloca um pouquinho de arroz por cima, um bife, uma coisa, aí os olhos e o cérebro dizem, tem muita comida, mas tem nada, só tem muita salada, quando chega no estômago está vazio. Mas eu olho algumas pessoas e o cara fica na dúvida entre a carne cozida, o frango assado, o frango frito, a feijoada, a lasanha e a farofa. Aí ele fica na dúvida, o que ele faz? Ele põe tudo. E aí o cara sai carregando o prato, mas ele não sai carregando o prato com uma mão só não, é com duas mãos. Aí quando senta à mesa, eu não vejo o cara do outro lado. Há uma montanha, eu digo, não, vai morrer. Irmão, não morre. Não morre. A gente gosta de comer, comer é bom. Aí Paulo diz, mortificai os vossos apetites, modificai a vossa carne. É por isso que o jejum é uma ferramenta para a gente ganhar poder sobre aquilo que nós não temos força. Você deve praticar o jejum, e aquilo que eu disse que é difícil, escolha. Eu não vou comer antes das 2 horas da tarde. Vai ser muito difícil passar sem o café, sem o lanche do meio da manhã e sem o almoço. 2 horas eu vou comer, mas eu não vou comer aquela montanha. Eu vou levar um iogurte, eu vou levar uma banana, e vou comer uma coisa leve. Quando for 6 horas, eu vou comer uma comida normal, metade do que normalmente eu como. Depois você diz, eu vou direto para 6 horas. Comece a educar o seu corpo para o jejum. Comece a fazer jejum das coisas que mais te prendem. O que mais te prende? É o Zap? O que mais te prende? É o Instagram? O que mais te prende? São os filmes?
Tire coisas que absorvem o seu tempo. Quando Paulo diz para nós assim, mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra, ele está dizendo que é uma luta diária, e é uma luta brava, e é uma luta difícil. Você fazer morrer a sua vontade de ser avarento, de ter dinheiro, de passar os outros para trás, tem que começar com outros apetites. Você vencer o desejo de ir atrás daquele homem bonito, daquela mulher bonita, ou de ceder uma investida dele, também precisa, ou dela, precisa também começar ali, onde você começa com as coisas mais básicas. A vida religiosa é uma vida de sacrifício por amor a Deus, não é de sacrifício por amor a homem. Você não deve fazer um jejum e desfigurar o seu corpo e dizer, ai. Aí encontra com a irmã Beth na rua, a irmã Beth diz, irmã, o que a irmã tem? A irmã está com chikungunya, a irmã está tão pálida, está amarela, o que é isso, irmã? O que é isso? É o coronavírus que já chegou? A irmã diz, não, irmã, eu não posso nem falar, mas para a irmã que é espiritual, eu vou dizer, eu estou de jejum. Que espiritualidade bonita! Não, não faça isso. Não deixa ninguém saber. Passa uma coisa no rosto, penteia o cabelo, veste a melhor roupa, encontra com a irmã Beth, diz, aleluia, irmã Beth, que alegria, a irmã Beth, carinhosa com ela, diz, vamos tomar um café, entra, está na porta dela, você diz, não, irmã, obrigado, eu estou satisfeita, estou em Cristo, estou satisfeita, ótimo. Faça morrer os seus apetites carnais, isso tem valor lá do outro lado. Sabe o que tem valor? Você poder retribuir o mal e não retribuir. Aquela pessoa que te prejudicou, te xingou, falou mal de você, e de repente você tem a possibilidade de fazer tudo isso contra ela, e você olha e diz, eu posso, mas não vou fazer, por amor a Cristo. Vencer a si mesmo, vencer o seu ego é a coisa mais difícil. Então, a parte mais espiritual e prática da carta aos Colossenses é o capítulo 3. O capítulo 3 é o anjo que Deus manda para você quando você está ali para atravessar o rio e não tem como atravessar e não conhece outro caminho. Você quer vencer na vida? Você quer ser feliz? Você quer ter Deus do seu lado? Pratique o capítulo 3 da carta aos Colossenses. Negue a si mesmo, faça morrer os seus membros que estão sobre a terra, pense nas coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado com Deus. E eu vou te falar uma coisa, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações em Cristo Jesus. E não haverá nada nesse mundo que vai poder vencer alguém que está em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. Fique de pé para a glória de Deus.